Como lidar com ciúme entre irmãos, hein? É o que a gente vai falar nesse vídeo do Tempo Junto Responde. Deixa eu começar comentando uma coisa muito importante. Gente, ciúme é uma emoção. É uma coisa abstrata. O que significa? Significa que demora um pouco para a criança ter capacidade cognitiva suficiente para entender o que de fato é ciúme. Ela sabe que tem uma coisa que incomoda, ela quer atenção, ela quer o primeiro lugar, mas assim, conseguir racionalmente dizer estou tendo uma cena de ciúme, vale para raiva, vale para frustração, é uma emoção das negativas, né, que incomoda, mas que vai levar um tempo para a criança conseguir verbalizar. Então, o que acontece como qualquer emoção que a criança vai ter que aprender a entender, a conhecer, é super importante a gente falar sobre ela com a criança desde cedo e nomear para a criança o que ela está sentindo antes mesmo dela ser capaz de nomear e entender. Nossa, eu sei, eu entendi que você está com raiva, eu entendi que você está com ciúme, que é o nosso tema de hoje. No primeiro momento é só uma palavra, mas aos poucos ela vai se desenvolvendo para conseguir associar aquela palavra à situação, até que lá na frente, mais velha, 6, 7 anos, quando entram as questões mais abstratas, ela vai realmente entender que ciúme é... Se bem que vamos combinar, né, que tem muito adulto que não sabe o que é ciúme, mas... não sabe definir. Tudo bem. Primeira coisa muito importante é que ciúme é um sentimento difícil de explicar, especialmente para as crianças pequenas que não vão conseguir explicar, tá bom? Outra coisa importante para você entender, o ciúme muda em função da idade. A gente estava aqui preparando esse vídeo, a gente estava se dando conta do quanto é diferente a realidade do ciúme. Na minha casa, em que eu tenho uma criança que hoje tem 4 e outra que tem 11, que está há dias de deixar de oficialmente ser criança, e a Paty que tem 3 filhos de idades próximas, né? No meu caso, desde que a Gabriela nasceu, quando ela nasceu, a Carol já tinha 7 anos, já tinha quase 8 anos, 7 anos e meio, quase 8 anos. Então, com ela, eu sempre tive a oportunidade de falar sobre ciúme e explicar, eu sei que você está com ciúme, mas deixa a mamãe ficar agora cuidando da Gabi, porque a Gabi é um bebê, a Gabi não vai conseguir não me ter, porque ela me via amamentando e ela sabia que não tinha outra pessoa que pudesse amamentar. Racionalmente ela conseguia entender, porque ela já tinha idade para isso. Então, é natural que a relação do ciúme entre irmãos seja diferente. É óbvio que uma criança que foi filha única por 7 anos, quando chega um irmão, peraí, o que tá acontecendo, né? Mas na minha casa acabou acontecendo um assunto que é tema para outro vídeo, que é os papéis, né? Assim, lá em casa eu tenho meu marido, fica mais com a Carol e eu fico mais com a Gabi e tá tudo certo pra todo mundo. De vez em quando é que a Carol vem pra mim e fala assim, mas mamãe, nesse caso você faz comigo? E quando ela me pede, gente, eu faço na hora, eu falo, Gabi, né? Então, segunda coisa muito importante, além da gente conseguir explicar, falar desde cedo, entender que ciúme vai mudando ao longo do tempo. Em crianças mais velhas você pode ter uma abordagem diferente da que você tem com uma criança mais nova. E terceira coisa, antes de eu passar pra Paty para contar essa experiência dos irmãos pequenos, que é o nosso foco hoje. Gente, sentimento negativo faz parte da vida. Então, a gente tem que aproveitar, transformar um problema numa oportunidade. Quando a criança está sentindo alguma coisa ruim, uma raiva, o ciúme, o que quer que seja, ela tem que aprender a lidar com aquele sentimento dela. A gente não vai tirar, a gente não vai conseguir eliminar o sentimento da vida dela. E o resto da vida, todo mundo vive frustração, vive medo. Então, como adultos, nós também temos que olhar para o sentimento negativo como uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de ensino. No meu caso, voltando ao exemplo, né, crianças mais velhas, eu posso falar, vai sentir ciúme, eu vou entender. Ela vai entender que é ciúme, eu vou falar, filha, eu sei que você tá com ciúme, nesse momento eu não posso fazer nada. E ela vai pegar aquele ciúme, vai transformar um pouco em raiva de mim, vai transformar em algumas outras coisas, mas ela vai aprender a lidar com aquele ciúme e vai ver que daqui a pouco eu vou dar atenção pra ela de um outro jeito e peraí, talvez eu não precisasse ter tido tanto ciúme assim naquele momento. E aí eu vou falar com ela de empatia, vou falar com ela de se colocar no lugar do outro, que são outros termos sofisticados, né, que você só consegue falar com uma criança mais velha. Como você, então, não coloca o que você está sentindo, o seu sentimento negativo, em primeiro plano diante de uma determinada situação. Mas isso é papo cabeça para outro vídeo, para outros materiais. A gente já descobriu que a gente pode falar um monte sobre isso. Hoje a gente vai falar de outra coisa. Tudo isso que a Paty falou sobre ciúme vale também para crianças mais novas. O fato da gente ter que usar o sentimento negativo como uma oportunidade, aproveitar isso para a criança poder trabalhar a sua frustração. O fato de que a gente é um assunto que vai acontecer, não adianta você fingir que não vai acontecer o ciúme. Tudo que ela falou vale para criança mais nova. O que eu vou dar agora de dica é como você traduz o papo
para uma criança que não entende o papo, que não consegue ter esse tipo de elaboração. Não fazer uma DR, né? Não vou fazer uma DR, né? No meu caso eu tenho 2 meninas, uma com 5, 6 e o meu filho com 8, não dá pra ficar sentar e fazer uma DR com os 3, de vez em quando eu tento, mas não dá certo. Então como funcionou lá em casa quando o Henrique, o Pocoyo, recebeu a primeira irmã, que ele tinha mais ou menos 2 anos de idade, ele ia fazer 2 anos de idade quando a Sofia chegou. De cara, eu entendi que eu precisava separar em casa um tempo exclusivo para cada um. Talvez você tenha um pouco de tempo, que sejam 10 minutos para cada um durante o dia. É importante. Hoje eu tenho 3 filhos e eu realmente tiro meia hora do meu dia e fico 10 minutos brincando com cada um. Quando eles eram menores, até para facilitar e não ter ai mãe, você tá mais tempo com ele, tá mais tempo com ela, já acabou? Eu ponho um cronômetro, gente. 10 minutos. Quando eu tinha mais tempo eu fazia 20 minutos com cada um. A gente brincava de brincadeiras rapidinhas, que eu sabia que iam acabar nesse período de 10 minutos. Acabava o tempo, beleza. Brinquei com você, agora eu vou brincar, é a vez do seu irmão, tudo bem? E tudo bem. E eles aceitaram essa história de uma forma muito combinado, né? Vira um combinado. Porque era um combinado. E eles percebiam que eles iam ter o meu tempo, a minha exclusividade, pelo menos um pouquinho durante o dia. Porque quando você tem mais de um filho muito próximo, o que acontece é que tá sempre todo mundo junto, fazendo tudo junto. E isso é uma dificuldade que às vezes o ciúme aparece aí. Eles estão sempre juntos. E vamos combinar, eu não consigo ter 3 olhos. Eu tenho 2. E mesmo assim eu não consigo olhar para 2 crianças ao mesmo tempo. Eu tenho que olhar primeiro para uma, primeiro para outra, depois para outra. Essa divisão, quando tá todo mundo junto, às vezes cria um certo ciúminho. Mas com essa divisão de tempo tudo funciona. Então, beleza? Primeira dica, tem um tempo exclusivo para cada um deles. A outra dica que eu dou é você usar os mesmos objetos e deixar com que eles brinquem separadamente com a mesma coisa e você, como adulto, vai incentivando as brincadeiras e depois perguntando para eles o que cada um fez. Detalhe importante, não espere que cada um deles vá te mostrar o mesmo resultado. Não vai. Primeiro porque são crianças diferentes, depois podem ter idades diferentes, estão em momentos diferentes. Então assim, se segura pra não ver aquele desenho e tentar comparar com outro desenho. Não, são diferentes. Vou dar um exemplo pra ficar mais fácil, tá? Lego e massinha. Pegam peças de Lego e um pouco de massinha e dá pra cada um separado. Vocês perceberam que eu faço esse movimento? É automático, que são 3. Se fossem 2, faria outro. Então você pega e dá massinha e eles vão ficar brincando, criando coisas separadas. Acabaram de criar? Legal. Vamos ver o que cada um fez? Senta todo mundo junto e cada um vai contar e mostrar o que fez sem nenhum julgamento de resultado. Funciona com vários tipos de brinquedos e objetos diferentes para fazer esse tipo de brincadeira. Mas também tem aquele momento em que os 3 estão brincando juntos. Bola, por exemplo, é um brinquedo que em casa funciona muito bem para os 3, qualquer tipo de bola. Aqui também funciona. As 2 brincam juntas de bola. De bola. Tem alguns brinquedos, tem algumas brincadeiras que você vai perceber que seus filhos brincam bem juntos. Não importa a idade. Não importa a idade. Em casa, por exemplo, pega-pega, esconde-esconde é outro tipo de brincadeira que é mais agitada. Meus filhos são mais agitados, a gente é mais agitado em casa. Então brincadeira de pega-pega, esconde-esconde é uma coisa que os 3 brincam juntos super bem. E aí o que eu faço nesse momento? Pra gente não ter uma situação de ciúmes. O meu papel é mostrar pra eles que na brincadeira tem diferenças. Um é diferente do outro, mas essas diferenças não quer dizer que um é mais, ou que um é melhor do que o outro, ou de que eu gosto mais de um do que do outro porque um acerta mais a bola, porque um consegue jogar melhor do que o outro. Quando a gente tá junto, o que eu faço é isso. Eu valorizo uma coisa que um fez, depois valorizo o que o outro fez, valorizo o que o terceiro fez, para que todo mundo na brincadeira perceba que eu consigo olhar cada um e valorizar o que cada um tem de melhor e não de pior. Acho que a Paty acabou comentando uma coisa super importante, que é essa dinâmica de você envolver a criança nas atividades, mesmo que elas tenham diferenças de idade ou não, mas para você combater o ciúme, mais do que você promover a competição entre elas, mais do que você estabelecer o que é melhor fazer A do que fazer B, é melhor chegar primeiro do que o que quer que seja que envolva o resultado da competição, e aí acaba, por exemplo, tendo privilégio na minha casa. Há uma filha 7 anos mais velha que a outra. Qualquer competição que envolva força física é óbvio, natural, ululante, que a Carol é mais rápida, mais forte, mais tudo. Então, envolver a criança, assim, Gabi,
A gente vai fazer uma brincadeira de gincana. Carol, vai ser uma gincana. A Carol já vem pra mim porque a gente tá desenvolvendo essa questão toda do ciúme, e aí eu tô aproveitando pra ensinar pra ela coisas como não precisa ser primeiro sempre, que se você for a primeira sempre, sua irmã vai ficar frustrada, vai ficar chorando, ela vai ficar estressada, o nosso momento vai ficar estragado, porque ela vai querer ser a primeira e ela não tem condições de competir com você em igualdade. Então a Carol já vem pra mim e já fala: mamãe, vamos fazer uma competição assim, ó, aí a primeira a Gabi vai, depois eu vou. Então ela começava meio ajudando. Mas sabe o que a Gabi resolveu fazer agora? A Gabi, em 4 anos. Mamãe, vamos combinar que cada hora uma ganha? Porque foi o jeito que ela deu pro fato de que, pera, eu não vou ganhar nunca. Ao invés dela ficar chorando porque ela não ganha, ela estabeleceu com a irmã um combinado que é cada hora uma ganha. Olha que maravilha! Elas chegaram a um acordo entre si, e isso faz com que, primeiro, a gente tá ensinando um monte de coisa, né? Porque junto é melhor do que separado. E aí eu falo muito isso pra Gabi. Os Gabi, acordos, os combinados. E eu falo muito pra Gabi e pra Carol, não é melhor estar com ela do que estar sem ela? Então quando surgem os conflitos sobre essa história de, por exemplo, de primeiro, chegar depois, ou eu sou mais forte, sou mais fraco, assim, a Gabi vem muito com eu queria ser grande, porque a Carol é grande, faz muitas coisas, eu não sou grande. Aí a própria Carol vem, mas porque você é pequena, você fica no colo da mamãe, ela não consegue mais me carregar, porque eu já sou grande. E você pode brincar mais, eu tenho que fazer tarefa, então, né? E isso é legal, porque mostra que a mãe, que na verdade os ciúmes tem tudo a ver com a atenção do adulto, né? Tem um tipo de atenção pra um e um tipo de atenção pra outro. Exatamente. Isso é legal. E elas encontrando as soluções, a partir do momento que você orienta e envolve na brincadeira, para aquela situação que na verdade poderia virar um estresse, ter um combinado que vira uma outra coisa super legal, que é saírem juntas fazendo uma situação. Eu adoro essa história do vamos então, cada hora uma ganha. E aí pronto, vai ficar todo mundo feliz, que nesse caso a gente não tá ensinando essa questão de ser competitivo ou não. Eu achar todo mundo feliz, tudo se resolve e fica, yay, brincamos juntas, né? E aí eu acho que construir o prazer da companhia, que a gente fica falando pro adulto, né? A gente querer construir o prazer da companhia dos filhos conosco, vale também para essa questão do prazer da companhia da família como um todo. E ciúme acaba sendo um tipo de sentimento que atrapalha a dinâmica familiar. Então quando a família tem um elo forte, e família seja qual for a composição familiar que você tiver na sua casa, a gente acaba aqui sendo famílias mais tradicionais, né? Pai, mãe com filho e tal, mas assim, seja qual for a unidade familiar da sua casa, seu avô, companheira, enfim, não importa. Quando você tem um senso de família, claro, é uma ótima oportunidade de mostrar que se o ciúme prevalecer, não vai dar pra gente conviver junto. Mas se, por outro lado, se a gente conseguir abrir mão do nosso ciúme, colocar no lugar do outro, a família vai viver um momento muito mais agradável do que efetivamente você ficar tendo que lidar com o estresse de alguém que tá se sentindo mal. Então olha quantas coisas você pode trazer em torno da temática do ciúme entre irmãos, né? Mas dá pra resumir? Vamos ver se a gente consegue resumir isso tudo. Então, primeiro, ciúmes são diferentes. Ciúmes podem ter situações diferentes de acordo com a composição da sua família, seja porque um é muito mais velho, outro é muito mais novo, porque são juntos. Também pode acontecer ciúmes porque duas são meninas, um é menino, outro é menino. Também acontece esse ciúme abstrato, então demora pra criança entender, explicar. Por isso, quanto mais cedo você trabalhar isso, nomear isso, explicar pra criança o que ela tá sentindo melhor. Existem algumas dicas de brincadeiras, e a gente não vai resumir porque você pode ver o vídeo de novo, do que fazer, tanto no caso da Paty, quanto no meu caso, que são situações diferentes. Mas principalmente o nosso papel é estar ali presente e mostrar pra eles que diferenças entre eles não afetam como a gente os olha, como a gente os vê e o nosso sentimento em relação a eles. E quando o sentimento negativo aparecer, não encare como um problema, mas sim como uma oportunidade de aprendizagem pra todo mundo que tá envolvido naquela situação. Beleza? Eu vou fazer uma riminha pra você agora. Assine o canal, dá uma curtida nesse vídeo que tá com um super visual. E comenta aí, porque o seu comentário é demais. E a gente lê e te responde em outros vídeos nesse canal. Só se você não assinar, você não vai ver. Então assine esse canal. Tchau, tchau.